Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Apocalipse capítulo 1, verso 7. Gotinhas da Verdade em mais um vídeo, mais um tempo de estudos, de aprendizado no livro de Deus. Hoje, tratando de um texto um tanto polêmico dentro do nosso tema, a encarnação. Mateus capítulo 28, verso 19. E toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Este texto, que é ligado ao episódio que envolveu Maria Madalena naquela manhã da ressurreição. Lembrem que ela recebeu a tarefa, aliás, primeiro, ela foi impedida de tocar no Senhor Jesus Cristo, e a razão apresentada por ele é de que eu ainda não subi ao Pai. E ela recebeu a tarefa de avisar os discípulos que o esperassem, porque eu vou para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. E aqui, Mateus já está registrando que ele já voltou. É claro que nessa ida ao céu, ele foi apresentar o sangue derramado. Como sumo sacerdote que intercedeu, morreu pelo mundo todo, cumpriu a missão que lhe era devida. Missão cumprida, ele então subiu ao Pai e ali, como primícias dos que dormem, se apresentou diante do Pai. Agora, aqui já pode surgir aquela pergunta: pastor, mas então, na realidade, são duas pessoas, porque se ele subiu ao Pai, ele foi encontrar com outro. É claro, a gente não pode dizer que não eram duas pessoas. O que não podemos dizer que aqui eram duas pessoas divinas. Jesus morreu como homem, ressuscitou como homem, se apresentou perante o Pai como homem. Lembrem, João 14, 28, ele disse para os discípulos: se vós me amasseis, alegrar-vos-ieis, porque eu vos disse, vou para o meu Pai, porque o Pai é maior do que eu. Note, ele mesmo disse, o Pai é maior do que eu. Ele disse como homem. Ele disse nas suas limitações, o Pai é maior do que eu. A gente já falou várias vezes e não me canso de repetir.
ele falou como homem. Mas o texto de Mateus 28:19 começa assim: e toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Ele chegava com uma novidade para os discípulos. Ele estava como que a dizer: acabou o meu tempo de limitações. Vocês lembram de que teve um período que os samaritanos nem me deixaram pisar no território deles. Eu tive que dar uma volta por longe. Isso era na minha carne. Agora eu sou dono de tudo. E toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Mas, seguindo, aí então vem aquela polêmica que a igreja ficou envolvida nela desde o século IV. No verso seguinte, verso 19, porque o anterior, o mencionado, é o verso 18. Quando aparece aí em Mateus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Você sabia? Jesus nunca disse isso. Esse texto, como vários no Novo Testamento, sofreu uma interpolação, que a gente vai provar em nossos estudos, provar por vários documentos e apresentar provas textuais. Na realidade, sabe o que Jesus disse aqui? Após ele dizer: toda autoridade foi me dada no céu e na terra, ele disse: fazei discípulos de todas as nações em meu nome. Jesus nem falou de batismo aqui. Note o contraste textual. Como que Jesus disse para os discípulos, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e 50 dias após, no dia de Pentecoste, quando aquele povo, aquela multidão foi tocada pela pregação do apóstolo Pedro e foram à frente e perguntaram: o que é que nós devemos fazer? Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Pedro, Pedro, como que Jesus ordenou que batizasse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? E você, logo no primeiro batismo, batiza em nome do Senhor Jesus. E olha que ele batizou muita gente, hein? Eles batizaram quase 3.000 pessoas. E nenhuma em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.
quem que estava com a razão, Pedro ou Jesus? Claro que era Pedro. Claro que Jesus não tinha falado em nome do Pai e em nome do Filho e do Espírito Santo. Mas aí surge a pergunta: quem mudou o texto? Isso a gente vai provar em vídeos posteriores. Até porque, note bem, o contraste. Jesus chega do Pai dizendo que era dono de tudo. Quando eu sou dono de tudo, então tudo gira em torno do meu nome. Como? Ele chegou dizendo que era dono de tudo e manda batizar o povo em nome de 3 outros. Que ridículo! Na realidade, esse é um texto interpolado, falsificado. Jesus nunca disse isso. Aliás, eu repito aqui, ele nem falou sobre batismo. Aqui ele estava, como que a dizer, olha, meus discípulos, já que agora toda autoridade foi me dada no céu e na terra, então vocês podem ir pelas nações do mundo e fazer discípulos delas em meu nome. Isso é verdade. Verdade nua e crua. Mas olha, os vídeos posteriores prometem. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.